Senhoras e senhores, boa noite. O meu nome é Alan Denizar. Faz um tempo que eu não venho aqui para esse centro espírita e eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu sou médico de formação e trabalhei muito tempo na atenção primária, que é o posto de saúde, né? No front de prevenção, mas também de atendimento. Essa rotina que vocês conhecem, porque é a que está mais próxima de vocês, muito mais do que os hospitais, né? E essa temática da psiquiatria e do espiritismo me é próxima por esses meios. E eu queria que ela se tornasse próxima para vocês através de experiências que nós partilhamos em conjunto. Pelo menos eu quando entrei na faculdade, a psiquiatria não era muito clara para mim, não tinha uma definição muito precisa do que seria psiquiatria, né? Talvez na mente de vocês a coisa seja um pouco mais clara por causa da experiência de vida. Mas muitas vezes eu não sabia qual era o limite verdadeiro que definia o que era psiquiatria e o que era psicologia. Então, deixa eu dizer para vocês alguns nomes, e aí eu vou elencando esses nomes e talvez vocês se reconheçam mais ou menos, porque na vida de vocês esses nomes devem ter suscitado experiências mais ou menos dolorosas, né? Esquizofrenia, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno psicótico, suicídio, uma pessoa que está com o perigo de autoagressão, uma pessoa que está em agitação psicomotora, transtorno bipolar, ciclotimia, distimia, drogadição das mais diversas, alcoolismo, tabagismo, mas também as drogas ilícitas. Esses são os rótulos que geralmente são colocados sobre as pessoas que hoje nós não denominamos de loucas, não denominamos de doidas, malucas, né? São alguns nomes talvez pejorativos que a gente costumava ouvir e que ainda costuma, né? Mas cresceu-se um respeito dentro da psiquiatria para chegar a olhar para essas pessoas e dizer que são portadoras de sofrimento psíquico. E já nesse começo é interessante você perceber por que saiu essa nomenclatura de maluco, louco, né, desvairado, etc., para um portador de sofrimento psíquico. Quando eu digo que a pessoa é portadora de sofrimento psíquico, eu não estou colocando ela inteira como sendo a doença, né? Às vezes a gente não consegue perceber isso, mas principalmente no campo da psicologia, quando a gente coloca a pessoa como sendo a doença, isso causa um mal terrível sobre a pessoa. Porque um dos ambientes mais sagrados que hoje na nossa modernidade a gente tem é o ambiente da mente. Se você fosse dizer assim, onde é que se localiza o espírito? Eu não sei se vocês sabem, mas durante muito tempo da humanidade acreditou-se que o espírito era o sangue. Então, por exemplo, uma transfusão sanguínea de um indivíduo para o outro era impensável culturalmente, porque você estaria profanando o espírito, tentando passar o espírito para outra pessoa, né? Hoje até a medicina, se a gente considerar que os médicos têm certa mentalidade sagrada, entendem que o espírito, sua principal localização seria o cérebro. Tanto é que quando a gente está tentando diagnosticar a morte de um paciente, nós só podemos decretar a morte dele, ainda que o coração esteja batendo, se o cérebro morreu. É o que eles denominam de morte cefálica. E de certa forma no espiritismo existe um certo diálogo com esse conhecimento médico atual. Dizem os médiuns que quando se vê o espírito se deslocar do corpo para fora do corpo, se desdobrando, você vê vários pontos de conexão entre o perispírito, que é o corpo espiritual, e o corpo mesmo carnal material. Mas existe um foco verdadeiramente pulsante, vibrátil, forte, que conecta o espírito ao centro nervoso central, o sistema nervoso central, principalmente no cérebro, né? Então, assim, a nossa mente, isso é mais ou menos um consenso nessa idade em que nós vivemos, idade contemporânea.
a nossa mente é o nosso templo sagrado. Muito embora no Espiritismo a gente entenda que o Espírito ele sente por todo o corpo, né? Todo o corpo é onde está o Espírito, mas particularmente a mente é um lugar muito sagrado. E quando você entra dentro da medicina, a gente começa a perceber isso quando a gente vai estudar as várias especialidades, né? Você vai dizer assim, gastroenterologia. Aí vamos pensar numa doença que é extremamente comum. Extremamente comum. Você pensa em gastrite. E você consegue ver a gastrite por uma endoscopia, aquela borrachinha que você coloca aqui pelo esôfago e vê lá o seu estômago todo inflamado. Ah, quer dizer que esse papelzinho que viram no meu estômago e mostraram que a parede do meu estômago está toda inflamada, isso daqui é que é a gastrite, né? Dá para ver lá a gastrite. Se for uma úlcera então, né? Gastrite por muito tempo, você nervoso, ou então por causa de alcoolismo, aí você vê a úlcera e ela ainda pode ser definida em graus. Se você for atrás da pneumologia, hoje a gente vai lá na UPA, bate um raio-x, o indivíduo está tossindo faz muito tempo, tem febre, calafrios, bate o raio-x, aí o ideal é você ver um pulmão mais ou menos preto, porque no raio-x o preto é ar. Mas lá na base do pulmão tem uma coisinha branca que a gente chama de condensação. Ah, isso daí é a pneumonia. Eu vi a pneumonia com os meus olhos, você pode dizer quando chegar em casa, né? E se você pedir um exame de sangue, então, tá doente, então o exame de sangue vem afetado, né? Se você, por exemplo, Deus o livre e guarde, Deus me livre, né? Mas vem uma leucemia da vida, aí você pega o exame de sangue, aí vem um tal de leucócitos que está estourado. Ah, eu vi a leucemia no exame de sangue. Ou então fizeram uma punção aqui no meu osso e aí detectaram aquelas células que estavam anormais. Em todas as especialidades eu consigo ver a doença com os meus próprios olhos. Onde é que está a esquizofrenia? Onde é que está a depressão? Alguém já viu o médico pedir um exame laboratorial e apresentar a depressão no exame de sangue? Mas isso é tão pungente, assim, isso é tão terrível, que muitas vezes a briga entre a medicina e as pessoas portadoras de sofrimento psíquico fizeram com que pessoas que não tinham problemas de saúde mental, que apenas eram diferentes, fossem internadas nos manicômios, porque as características da medicina da época entendiam que aquela pessoa fugia da norma. Da norma. Vocês sabem como é que acontece, né? Anualmente, não é nem anualmente não, existe um tempo periódico, não sei se é 3 anos ou se é de 5 anos. Como é que a gente define os diagnósticos psiquiátricos? Na maioria das vezes, não. Muitas vezes, muitas vezes, era definido por um grupo de especialistas. Depois de muita sociedade reclamar, o grupo de especialistas que se reúne para definir o que seria o sofrimento psíquico que deveria ser tratado pelo psiquiatra, agora eles abrem essa discussão para a comunidade, né? E aí existem alguns nomes que eu posso dar para você, por exemplo, o CID. O CID é o Código Internacional de Doenças que a gente consulta na medicina, que aí tem todas as doenças, entre elas as doenças mentais. Mas especificamente existe um outro código internacional que se chama, por exemplo, DSM, que atualmente a gente está na 5ª edição. Os últimos DSMs eles foram abertos para a comunidade, para que houvesse uma discussão do que é que poderia ser considerado como doença mental, né? Então, por exemplo, dentro dessa perspectiva, talvez 2 grandes ganhos, né? Ou 2 grandes polêmicas, que às vezes ainda está em discussão. Número 1, os comportamentos homoafetivos são doença? Mas isso deu uma discussão tão grande na história da nossa humanidade moderna, porque por muito tempo foi se considerado como sendo, e hoje a discussão é para que se tire do Código Internacional que a homoafetividade ela seja uma doença.
Mas um ganho que a gente teve no diálogo entre psiquiatria e espiritismo é que a mediunidade não é mais. A mediunidade, ela foi considerada como sendo um comportamento normal quando inserido dentro de uma cultura que a acolhe como normal. Mas o quanto na história da nossa humanidade nós não internamos os nossos médiuns? A epilepsia não é do campo da psiquiatria. Não é. Né? Ela é tida como do campo da neurologia. Né? E alguns neurologistas entendem que a psiquiatria ela tem diagnósticos tão impalpáveis, né? tão nebulosos, que sempre quando eles começam a tentar diagnosticar um paciente, eles pedem a psiquiatria, o diagnóstico psiquiátrico vai ser o último que a gente vai pensar. Porque se nós encontrarmos um fundamento biológico para explicar a sua doença, nós poderemos tratar isso daí. Coisa que não acontecerá a contento ou contento se acontecer na psiquiatria, né? Então, a epilepsia, que são as convulsões, elas são do âmbito da neurologia. Mas olha que coisa interessante, né? Começaram a perceber que pacientes que tinham transtornos convulsivos, aquele paciente que se bate, né? Comumente assim, no linguajar popular, diz, ele está se batendo, né? De uma forma muito especial, que é por causa de um funcionamento anormal do cérebro. Eles viram que pacientes que tinham transtornos epilépticos, convulsivos, e que eram tidos como loucos, depois que desenvolviam a doença epiléptica, eles melhoravam da loucura. Foi por causa disso daí que desenvolveram, por exemplo, o tratamento de eletroconvulsoterapia, conhecido como eletrochoque, que você encontra ainda em algumas cenas de filmes de uma forma bem dantesca, né? Bem complicada. Coloca eletrodos aqui e a pessoa se bate, né? Ferrenhamente, que antigamente isso podia provocar até alguns traumas físicos na própria pessoa, mas hoje a eletroconvulsoterapia ela é colocada sob anestesia e tem bons resultados. Por que eu comecei a falar disso para você? Porque a epilepsia associada ao transtorno mental foi talvez um dos primeiros nortes que ajudaram a gente a entender que as doenças mentais elas podem sim ser manifestações do próprio corpo físico, né? Vou dar mais alguns dados para vocês, agora tentando mais materializar essa psiquiatria. Pessoas que têm depressão, você não vai, como eu já disse, encontrar em algum exame laboratorial a depressão dela. O médico psiquiatra pode até pedir alguns exames, por exemplo, um exame de tireoide, porque algumas doenças imitam a depressão, entre elas o distúrbio da tireoide. Mas quando você encontra a tireoide causando depressão, tratou a tireoide, a depressão desaparece. Então o problema não era a depressão, era a tireoide. A depressão ela tem que ser definida como não tem um substrato orgânico, corporal, somático que a justifique. Então ela é realmente uma doença da psique. Até aí tudo bem, a gente continua nessa zona nebulosa da psiquiatria, né? Mas foi evidenciado em algumas pesquisas que pacientes que sofrem distúrbios de depressão, com crises sucessivas, sem conseguir controlar com remédios, foi percebido pelos estudos da neurociência que o cérebro deles diminui. Como se a crise depressiva provocasse uma atrofia cerebral. Essa daí é uma grande evidência, de novo, a favor de dizer essas doenças sim existem, elas não são criação das mentes dos psiquiatras, né? A mesma coisa aconteceu com o chamado transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aquelas crianças que são tidas como extremamente agitadas, mas agitadas de forma patológica. E não com esse modismo que tentou se espalhar na nossa população de que toda criança agitada tem essa doença, não.
Existem critérios muito específicos dentro da psiquiatria da infância que permitem um psiquiatra enxergar qual é a criança que tem maior risco de ser denominada como sendo portadora de TDAH, né? Eles perceberam exatamente a mesma coisa. Crianças que eram portadoras com os diagnósticos bem definidos de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, se não controladas, com o tempo, tinha modificações visíveis e dava para provar no cérebro dessas crianças. Mostrando que a doença psiquiátrica, ela não é uma invenção de uma certa sociedade médica. Mais na frente eu vou dizer para vocês qual a importância de a gente encarar dessa forma. Mas antes disso, eu queria compartilhar com vocês a minha experiência de estranhamento e a minha busca de conhecimento a respeito disso, né? Na minha infância, eu tive o contato com um jovem. Ele era tido como sendo um louco da região, né? No interior onde eu morava. E todas as crianças, elas insultavam com esse rapaz. E ele respondia sempre com muita agressividade. As únicas pessoas que entendiam o que é que se passava com esse rapaz eram os mais velhos. As crianças adoravam fazer chacota, né? E ele sempre respondendo com agressividade. Depois, quando eu fui me aperceber do espiritismo, eu fiquei me perguntando: como é que um indivíduo pode nascer com o que a gente pode chamar de retardo mental? Se o espírito, dentro da ingenuidade que eu pensava, né, se o espírito ele é perfeito, se ele sai perfeito das mãos do Criador, como é que pode existir uma doença que carrega-se na pessoa, inclusive na sua parte mais sagrada, que é o cérebro, desde dentro do útero? E aí eu comecei a estudar muito, né? Eu comecei a estudar, por exemplo, bibliografias de um senhor psiquiatra chamado Jorge Andréa. Eu assisti palestras na minha adolescência de uma senhora chamada Anete Guimarães e também do nosso querido professor aqui fortalezense, o Francisco Cajazeiras. E aí ele começou a me mostrar, né, que o que acontecia com essas pessoas, né, é que elas tiveram um passado reencarnatório. Claro, nós temos uma reencarnação, nós somos seres milenares, nós viemos de outras vidas. O Antigo Testamento diz, nós somos seres de ontem, né? Quando Deus fala para aqueles que Ele criou, dizendo, eu te conheço antes mesmo de você nascer, uma das interpretações simbólicas dessa passagem da Bíblia é que nós não somos de hoje. E o que o nosso corpo apresenta na roupagem atual, ele apresenta todas as marcas das histórias que vivemos em encarnações sucessivas, né? Por curiosidade, uma curiosidade aqui entre nós. Eu fiquei curioso porque eu estou estudando muito a história da Idade Média por um determinado trabalho que eu tenho que fazer, e eu percebi que na Idade Média muitos intelectuais gostavam de astrologia, né? E era através da astrologia que eles tentavam conhecer a personalidade das pessoas. E eles entendiam que os astros influenciavam sobremaneira a formação da personalidade. E aí eu percebi que alguns estudiosos da Idade Média não só entraram dentro dos âmbitos da personalidade influenciada pelos astros, como eles identificaram possibilidades de personalidades que já vêm com a gente influenciada de vidas pretéritas, né? E que eles conseguem decifrar no seu mapa astrológico, que eles chamam de nódo lunar. Quando você vai no seu mapa astrológico, você tem o signo solar, que é o signo que todo mundo diz que você é. Ah, eu nasci em 25 de julho, sou leão, né? Você tem um signo lunar, que era quando a lua estava, quando você nasceu, mas existe um certo posicionamento que é o nódo lunar. Alguns estudiosos da Idade Média, e depois essas culturas chegaram aos nossos tempos, eles dizem que onde está o nódo lunar é o signo que representou o seu comportamento na encarnação passada, né? Para você ver que isso não é só do espiritismo, não, isso já vem de milênios na história da nossa humanidade, né? Então a reencarnação, ela também é conhecida pelos budistas, pelo budismo tibetano, é reconhecida, por exemplo, por certo budismo zen, mas não muito na face que a gente tem aqui no Ocidente. A face que a gente tem no Ocidente da reencarnação é que nós carregamos a nossa individualidade de uma vida para outra.
E tudo que a gente construiu nas nossas vidas passadas vai com a gente, não se perde. O que se perde de uma vida para outra são memórias superficiais. Essa é a teoria do Jorge Andréa. O Jorge Andréa disse que no nosso espírito existe um núcleo que compõe a nossa essência, que na medida que nós estamos reencarnando e, portanto, moldando o nosso próprio corpo, né? Isso é importante a gente conhecer. Quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, quem molda o nosso próprio corpo somos nós mesmos. Só que de forma inconsciente, como se fosse instintivo, né? É um impulso que independe da nossa vontade. Esse corpo, ele vai ser moldado com a história que está escrita na nossa essência e que nós viemos cada vez mais somando nas vidas sucessivas. É por isso que quando as crianças nascem, às vezes a gente já pode identificar em pouco tempo marcas de nascença. Teve um pesquisador da Universidade dos Estados Unidos, que é muito conhecido, principalmente o Cajazeiras fala muito dele, que é o Dr. Ian Stevenson. Uma das coisas que ele pesquisou quando ele foi atrás de crianças que se lembravam das vidas passadas eram marcas de nascença. Marcas de nascença. Pois ele descobriu que boa parte dessas marcas de nascença eram feridas que elas tinham conseguido nas encarnações passadas e que tinham ficado traumatizadas no seu corpo psíquico. Portanto, imantadas no seu corpo espiritual e levadas de uma encarnação para outra. Se nós temos essa história gravada no nosso corpo espiritual, claro que o próximo corpo que a gente vai forjar vai mostrar elas como se fosse a nossa caligrafia. E aí eu comecei a entender muitas das coisas que aconteciam ao nosso redor, inclusive questões que a gente poderia até considerar como injustiça de Deus. Por exemplo, uma criança que nasce azulzinha por causa de uma malformação do coração. O próprio Chico Xavier, nosso querido médico Francisco Cândido Xavier, Francisco de Minas, ele falava, né, quando foi questionado na entrevista à rede Tupi, né, no Pinga Fogo, ele dizia: nós podemos averiguar a verdade, a veracidade das encarnações passadas, por exemplo, nas crianças que sofrem com a tetralogia de Fallot, que é essa malformação congênita que acontece no nosso coração. Que foram espíritos, alguns casos, nem todos, foram espíritos revoltados, que ao não aceitar os desafios que a existência lhe impunha, decidiu acabar com a própria vida, maltratando o seu coração. Às vezes por causa de um tiro, às vezes por causa de um tóxico que invadia o próprio coração e provocava um infarto cardíaco fulminante. Né? Nascia, pois, na próxima encarnação com a oportunidade de rever o seu próprio corpo, reestruturar o seu corpo e ressignificar a sua experiência. Né? Então, para mim, estava mais ou menos explicado. Por que as pessoas podem nascer, inclusive, desde o berço, com distúrbios psíquicos? Né? Por quê? Mas eu dei um exemplo para vocês do retardo mental, que às vezes ele é muito corpóreo. A medicina fala até de faces que denotam que o indivíduo deve ter algum tipo de distúrbio, que eles chamam de distúrbio sindrômico, né? Mas e a depressão? Será que ela tem alguma coisa a ver com isso? E aí eu vou pelo menos para o meu segundo momento, que eu acho que é o meu segundo encontro com a psiquiatria. Quando eu já estava dentro da faculdade, eu me encantava muito com a psiquiatria, vocês devem imaginar por quê. Porque desde a adolescência, eu sou espírita de berço, mas desde a adolescência que eu estudo muito espiritismo, né? Li o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre fazíamos em casa o Evangelho no lar. Então, para mim, a vida estava estruturada racionalmente de uma forma muito tranquila e confortável, né? Eu olhava aos meus 15 anos, aos meus 18 anos, eu olhava para tudo que estava ao meu redor e eu conseguia entender que o Espiritismo explicava essa ou aquela discrepância. Eu conseguia perceber que nada do que acontecia ao meu redor se devia a uma injustiça de Deus. O Espiritismo tinha provocado isso na minha mente, mas talvez ainda não no meu coração. E eu explico por quê. Quando eu entrei dentro da faculdade de medicina, eu quis ir para a psiquiatria. E aí eu encontrei um estágio num hospital geral que cuidava só de pacientes psiquiátricos. E eu fiquei extremamente abismado, porque eu tinha um conhecimento de literatura a respeito do que eram doentes psiquiátricos.
E eu até tinha lido livros a respeito de psiquiatria, mas eu nunca tinha visto tanto paciente psiquiátrico na minha frente. Uma experiência na infância, que foi esse rapaz que tinha um retardo mental e que as pessoas agrediam ele. Mas no hospital mental eu vi de todas as doenças psiquiátricas que eu não imaginava existir. Teve uma vez que eu sentei do lado de uma senhora que ela tinha um sintoma que a psiquiatria chama de verborragia, né? Ela fala sem parar, absolutamente sem parar. Mas não é como essas nossas vizinhas que a gente conhece, né? Que de vez em quando a gente pede para ela, por favor, alguém pode diminuir a quantidade de assunto que essa pessoa tem. Não é como isso, não. Ela falava tudo o que vinha à mente dela. Eu vou tentar imitar um pouco o que eu experienciei nessa época, né? Você está aqui como estagiário de medicina, nesse ventilador ele está soprando em todos nós, aquele relógio está marcando 8 horas da noite e essas janelas estão todas abertas, você está sentindo frio que está correndo assim, mas como estagiário de medicina você está bem? Ela invadia todos os assuntos ao mesmo tempo dentro do cérebro dela. E se você perguntasse para ela, a senhora está percebendo que o seu discurso é completamente desconexo, que a senhora não está falando nada com nada, que a senhora está invadindo todos os assuntos dentro de si? A resposta dela para a gente é que ela não percebia isso. Outra coisa que me deixou extremamente abismado. Muitas doenças psiquiátricas afetam o que a gente chama de juízo crítico. A pessoa não sabe que está doente. A doença só se manifesta aos olhos dos outros. Né? Então isso foi uma coisa que... A pessoa diz, eu não sou louca, mas todos estão vendo que você é. Né? Todos estão vendo isso. Sem contar dos pacientes com embotamento psíquico, né? Depois de muito tempo de doença, essa questão que eu falei para vocês de atrofia cerebral se mostra na própria pele. As pessoas que andam encurvados e andam como se fossem falando consigo mesmos e fazendo vários trejeitos e tendo vários tiques. A doença se manifesta no próprio corpo da pessoa. A esquizofrenia, por exemplo, é uma doença que em determinados momentos ela pode aparecer na infância. Segundo a psiquiatria, a esquizofrenia não confusa com a mediunidade, né? Mas geralmente ela pode aparecer na adolescência, chamada esquizofrenia bifrênica, de uma forma muito inocente. A pessoa começa a ver o que ninguém vê, né? Só que com o tempo, as alucinações, chamadas alucinações, elas vão aumentando. E como a pessoa não sabe lidar com aquilo, elas vão consumindo o indivíduo por dentro. E ele, sem saber lidar com todas aquelas informações que lhe vêm e que ninguém compartilha, esse é o grande porém que diferencia da mediunidade. Ninguém compartilha da alucinação de um esquizofrênico, né? É diferente, por exemplo, de um amigo meu que chegou numa visita domiciliar, lá no meio da comunidade. Ele entrou dentro de uma casa, ele muito médium, né? E ele nem médico nem psiquiatra, o pobre é profissional da educação física, só que médium, tinindo, né? Até a pele. Ele entrou dentro da casa, que eles tinham sido convocados para fazer uma abordagem multidisciplinar. Na hora que ele olha para o paciente, que era um esquizofrênico, né? Nesse ponto as coisas vão se confundir dentro desse espectro, mas depois eu posso explicar. O meu amigo, que tem todas as características de sanidade, olha para o indivíduo e vê o espírito obsessor que está do lado dele. E aí ele tinha um amigo do lado que também era médium, e é como se fosse o porto seguro dele. Por quê? Porque na hora que ele via, ele já olhava para o amigo e dizia assim, tu tá vendo também? E ele dizia, tô. Ótimo, então não é minha alucinação, nem minha imaginação, né? Então assim, agora a alucinação do paciente esquizofrênico não é compartilhada, né? É a mesma coisa, por exemplo, do começo da vida do mediunato do Divaldo Pereira Franco, né? Divaldo Pereira Franco trabalhava numa repartição pública, se eu não me engano era alguma coisa relacionada a cartório, mas tinha alguma coisa contratual. Ele dizia que era a mesma coisa. No começo da mediunidade dele, ele enxergava todas as pessoas como se fossem iguais. E muitas vezes ele estava atendendo aqui na recepção um vivo, e chegava um vivo da carne, e chegava um vivo desencarnado. E ele não sabia diferenciar uma coisa da outra. Então muitas vezes as pessoas pegavam o Divaldo Pereira Franco falando com espíritos desencarnados como se fossem pessoas vivas. Então você imagina aqui, não vou olhar para vocês, né, só para a gente ter mais ou menos o lance, né? Sim, tá assistindo minha palestra? Tá tudo bem, né?
Então tá tudo bem, tá tudo ok? Se você quiser sentar é melhor do que você ficar aqui em pé. Pode sentar. Vocês estão percebendo, né? Que pode ser que eu tenha visto aqui coisa aqui, pode ser que não. Mas o Divaldo era desse jeito. O chefe do departamento chamou ele para conversar e disse assim: Divaldo, as pessoas estão reclamando porque acham que você está precisando de uma licença, né? Para se tratar. Porque o que está acontecendo com você diuturnamente não é normal. E aí o Divaldo, o que é que está acontecendo? Você fala sozinho. Você fala com as paredes. Eu não. Eu atendo a muitas pessoas. Mas assim, até em turnos que são vazios, você atende muitas pessoas. Ele não tem turno vazio aqui. O senhor está ficando louco? Não, o que está ficando louco é você. Se você quiser um tempo para se tratar, eu lhe dou esse tempo, né? E aí ele tinha uma amiga. Ele chegou a frequentar o psiquiatra, só que aí um espírito aconselhou ele a sair correndo, porque o psiquiatra queria fazer um tratamento de choque na mediunidade dele, né? Aí, então o espírito aconselhou a sair correndo, e ele pela primeira vez, né, recebeu uma ajuda consciente de um desencarnado, quando ele estava consciente de aquele dali era desencarnado. Mas quando ele chegou de volta, uma amiga dele, que era muito amiga, né, e que ficava à porta, né, os dois trabalhavam mais ou menos no mesmo setor, ele pediu uma ajuda para ela. Ele começou a descobrir que muito provavelmente o que estava acontecendo eram as tais visões, que ele ainda não conseguia doutrinar e que ele não conseguia controlar. Quando chegasse uma pessoa, o que é que ele faria? Ele olharia para ela. Se aquela pessoa ela conseguisse enxergar, aí ele começaria a falar com ela. Senão ele ignoraria, ou falaria baixo, ou chamaria no canto. O que você quer para eu te ajudar, né? Então, chegava uma pessoa, ele fazia assim. Se ela dissesse, pode falar. Ele, pois não. Só depois que ele recebia, né, a referenda, né? Mas na esquizofrenia, na maioria das vezes, não é desse jeito, né? Então, o indivíduo está isolado dentro de um mundo que ele constrói dentro da própria psique, e esse mundo ele vive dentro dele, isolado de todos os outros. E isso vai destruindo a própria mente dele, né? Só que eu falava para vocês do meu segundo encontro com a psiquiatria. Esse segundo encontro aparentemente podia ser o primeiro, né? A mesma natureza do primeiro, um estranhamento diante de uma pessoa que tinha problemas mentais. Só que agora é em maior quantidade, a não ser por uma menina que eu conheci quando eu fazia ainda meu ensino fundamental. Eu convivi com ela durante todo o meu ensino fundamental. E ela era uma pessoa perfeitamente normal, né? Minha amiguinha de escola e tal. Só que quando eu cheguei na faculdade e entrei dentro desse estágio, o que é que eu encontro? Ela nesse estágio, embotada, doente, a face sem expressão, o diálogo sem conseguir processar. O meu segundo encontro com a psiquiatria, portanto, ela poderia ser eu. E esse, na verdade, foi o segundo encontro que a gente pega, inclusive na história da nossa sociedade. Na Idade Média, as pessoas tratavam muito bem os loucos. Muito bem. Tem um livro chamado A História da Loucura na Modernidade, de Michel Foucault, que é um clássico aí entre os psicólogos, que ele contava exatamente isso, que a Idade Moderna ela inaugurou um enclausuramento, né, um confinamento dos loucos que não existia na Idade Média. Mas por quê? É porque na Idade Média, a mentalidade das pessoas é que eu, que sou normal, e você que nasceu louco, participamos de duas naturezas diferentes. Eu te respeitar é muito fácil para mim. Por quê? Porque eu não tenho na minha mente que algum dia eu posso ser como você. Porque isso daí foi alguma coisa dos astros que estavam ruins na hora do seu nascimento. Foi alguma coisa talvez que é problema da sua raça, da sua etnia, da sua terra, que não é a minha. Mas quando a gente inaugura a Idade Moderna, isso cai por terra. Porque eu enxergo em todas as pessoas a dignidade igual que eu tenho. Essa experiência, que é uma experiência mais ou menos humanitária, eu tive na minha experiência própria naquele estágio. Eu não enxerguei uma humanidade possível que poderia ser eu. Eu enxerguei minha amiga de colégio que poderia ser eu doente no lugar dela. E aí eu fui me perguntando, minha segunda pergunta não era por que uma doença acontece, mas o que é que aconteceu na minha vida porque ela tinha traços de perfeita saúde. Física total, biológica total. Até mais do que eu, porque eu sempre fui um asmáticozinho, né? Deu chuva, eu cansei.
tinha que ir para o Luiz de França para poder tomar aerosol. Ela é mais saudável do que eu, né? Nadava tranquilamente. Se eu fosse para natação, pegasse o cloro da piscina, era batata. Eu ia para o Luiz de França tomar aerosol, né? Corria muito bem. Teve uma vez que eu fui brincar de futebol, né? Tem aquele peru, né? Fica sendo... Eu me esforcei tanto para pegar essa bola, me esforcei tanto que o meu pulmão fechou. Eu tive uma crise de asma no meio do colégio. E ela não, nunca. Mas agora estava ali, internado no hospital psiquiátrico. Então a minha segunda pergunta é: o que é que acontece na vida de uma pessoa que pode prevenir ela de entrar dentro de uma doença mental? Será que é a minha história de vida? Mas a dela talvez fosse muito parecida. Aí, de novo, talvez a reencarnação nos ajude a entender esse processo. Porque nem toda construção que a gente faz em encarnações passadas, elas nascem já com a gente. Às vezes a gente constrói relações inimigas, doentias, não saudáveis, que não nos encontram por boa parte da vida, mas nos encontram em algum momento. Uma das formas que o Espiritismo tem de explicar a doença mental é a obsessão. É a obsessão. Que é um inimigo meu, muitas vezes de vidas passadas, que chega a me encontrar agora nessa vida e me reconhece com os olhos do Espírito, porque obviamente com os olhos da carne eu estou diferente. Mas com os olhos do Espírito ele reconhece minha vibração, ele reconhece o meu magnetismo, ele reconhece o meu jeito de ser. Uma coisa muito comum, por exemplo, no Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi um dos maiores países escravagistas do mundo. Na verdade, isso é meio comum na experiência da América Latina. Mas acontecia coisas dantescas dentro do nosso Brasil, infernais. Por exemplo, havia um hábito na época dos senhores de engenho, quando basicamente o nosso cotidiano se separava entre senhores de engenho e senzala, né? A casa do engenho e a senzala, a casa do senhor e a senzala, que quando eu construía uma nova casa, eu mandava pegar o escravo mais forte e enterrava vivo debaixo da casa. Porque as pessoas acreditavam que o espírito, aquela força daquele escravo, podia dar bons fluidos para casa. A casa ia nascer numa estrutura forte. Imagina esse escravo desencarnando vivo, saindo do corpo. Não vai para o inferno, não vai para o céu. Vai para a perturbação espiritual no meio da erraticidade, que é o que acontece entre as duas vidas. Qualquer anjo da guarda que chegar para um indivíduo desse, ele rechaça totalmente. Vocês devem convir comigo. Qualquer pessoa que chegar para ele e disser assim: eu sei como fazer para você se vingar do seu senhor de engenho, é o melhor amigo dele. Vai ser o melhor companheiro. Porque o único pensamento, que é exatamente esse o nome de obsessão, é o monoideísmo fixo, né? O único pensamento que ele tem na vida é: como eu posso matar essa pessoa? Como eu posso fazê-lo sofrer o tanto que ele me fez sofrer e o tanto que ele fez sofrer a minha raça e a minha família? Só que esse ódio, pessoal, ele é de um tamanho tal, ele é de uma profundidade tamanha que segue o indivíduo para além da morte. As histórias que nós pegamos nos centros mediúnicos dos nossos centros espíritas, nas nossas mesas mediúnicas, são de perseguições espirituais que duram vidas. Mais de 5 vidas. Às vezes, né? Às vezes, percorrem muito mais do que século. Você imagina uma perseguição que dura mais de 100 anos? Tamanho é o ódio que o indivíduo começou a enfrentar pelo outro. E aí o que é que eu descubro? Uma pergunta que de vez em quando alguém me faz: um espírito pode induzir uma doença física numa pessoa? Eu vou dizer só uma experiência para vocês. Depois de Allan Kardec, Leon Denis, junto com vários outros pesquisadores, começaram a entender que eles podiam chegar nos fenômenos espíritas por outros meios.
que era o meio da hipnose, né? Então Leon Denis ele fazia regressões através da hipnose. Mas essa mesma ciência da hipnose, ela tentou descobrir as possibilidades da mente humana sobre o próprio corpo, né? E é legal o YouTube porque ele dá muitas informações pra gente, né? Então às vezes eu estou estudando, eu acesso no YouTube. Se vocês forem atrás de hipnose no YouTube, preste atenção, vai aparecer várias pessoas fazendo hipnose para vocês verem como é. Não tem aquele Celso Portiolli, né? Ele foi hipnotizado por um rapaz que fica fazendo esses videozinhos tipo vlog, né? Um canal no YouTube. O Celso Portiolli tem um nomezinho no meio, né? Eu não me lembro do nome agora, sei lá, eu vou chutar, Celso Silva Portiolli. Ele hipnotizou o Celso Portiolli e disse que o Celso Portiolli iria esquecer o nome do meio. O Celso Portiolli, depois de hipnotizado, tentava dizer o nome. Como é o seu nome todo? Ele, Celso Portiolli. E o do meio? Celso, meu Deus do céu, Celso Portiolli. E ele começou a brincar com isso. Depois, obviamente, ele tirou o Celso Portiolli do hipnotismo, né? Graças a Deus. Mas ele hipnotizava pessoas na rua. Por exemplo, ele chegou para um rapaz e ele hipnotizou, fez todos lá os gestos de hipnotismo, a pessoa entrou em transe, e não era um transe profundo, né? E ele disse assim, ó, você está vendo em todas as pessoas, que era a época do Pokémon GO, vocês sabem aquele joguinho que os jovens saíam aí vendo se tinha algum bichinho da realidade virtual, aí ele brincou com o jovem. Você está vendo em todas as pessoas um Pikachu, que é um dos Pokémons mais famosos que tem. Você vai ter que persegui-los. Agora, não vá para a pista. Entre a pista e a calçada existe um muro. Você não está vendo os carros. Na hora que ele disse vai, o menino saiu desembestado, querendo pegar todas as pessoas pensando que era Pikachu, né? Então isso, simplesmente no nível mental, cognitivo, ele praticamente está modificando a forma da pessoa de ver a questão, né? Mas existe uma experiência muito conhecida, por exemplo, de hipnotismo e anestesia. Antes de inventar o éter e o clorofórmio, que fazia com que a pessoa dormisse e pudesse fazer, por exemplo, as extrações dentárias, eles fizeram experiências de hipnotizar a pessoa para ela não sentir dor. A pessoa hipnotizada não sentia uma dor e arrancou todos os sisos. Vou mais além. Do jeito que está aqui, pegaram uma moeda, na temperatura da moeda que está aí no seu bolso, e disse para a pessoa hipnotizada, essa moeda está fervendo em brasa quente. E eu vou encostá-la no seu braço. Encostou, a pessoa deu um grito, tirou, ficou vermelho, no mesmo círculo da moeda e formou uma bolha. E a moeda tinha a temperatura dessa daqui que está no meu bolso, que está no seu. Quem provocou a mudança física? Como um obsessor pode provocar doença numa pessoa? Tudo nasce aqui. Né? Certo. E aí eu vou para o meu terceiro, né? Ou então, o terceiro contato que eu tenho com a psiquiatria. Que aí eu comecei muito intelectualoide, mais ou menos distante, né? Porque nunca vivi aquilo dali. Depois eu me aproximei porque uma pessoa que viveu junto com a minha infância, né? Ela havia adoecido. Tá. E aí eu estou formando mais ou menos esse universo explicativo espírita das doenças mentais. Só que chega o dia em que eu vivencio a doença mental entre os meus amados. Percebe o nível de profundidade? Pessoas que eu amo profundamente começam a ficar doentes. Então, assim, ela começa tendo sinais, né? É dito na psiquiatria que existe, às vezes, o que a gente chama de personalidade pré-mórbida. A pessoa ela tem indícios dentro da personalidade dela que ela pode adoecer de tal ou tal doença. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento melancólico, uma pessoa que tem um temperamento colérico, né? Então eles são mais, parece que é mais predisponente, mas às vezes você não encontra temperamento nenhum
E em determinado momento da adolescência ou mesmo da idade adulta, depois de uma grande crise, você deflagra uma doença que dizem as pessoas estavam dentro da sua genética, né? Mas genética para a ciência, eu estou tentando mostrar para vocês, que é quase a mesma coisa do que os tijolos que a gente vem trazendo das encarnações passadas para construir o nosso corpo, né? Eu começo a vivenciar na minha própria vida pessoas que eu muito amo e que têm doenças. E das doenças, talvez as piores, porque a esquizofrenia talvez seja a mais chapadona, né? A gente consegue mais ver. Mas e os transtornos de ansiedade e a depressão? Uma vez fizeram uma pesquisa, assim, esquizofrenia dentro de um consultório de atenção primária, que é aquela do posto de saúde, a gente consegue ver talvez em 0,1% dos casos que aparecem no consultório. Talvez na população você encontre 2% de esquizofrênicos, né? Mas pessoas que têm todas e qualquer tipo de doença associada a transtorno de ansiedade e depressão é quase 70% das pessoas que chegam no consultório. Depressão dos mais diversos graus, né? Depressão dos mais diversos graus. Que você não vê em nenhum exame laboratorial. A pessoa fica rezando todo ano para ver se a tireoide está alterada, porque o problema deve ser na tireoide. Das pessoas que têm depressão, 30% se dão muito bem com remédio. E aí isso é interessante, porque de novo corrobora dizendo que não é uma doença só da alma. Ela se manifesta no físico, porque um remédio conseguiu atuar melhorando a depressão, né? 30%. 30% vai ficar tendo que aumentar as doses do remédio até associar remédio, né? E o restante dos 30% não vão funcionar com nada. 30% da população que sofre de depressão não funciona com nada. É o que eles vão chamar de pacientes refratários. É uma pessoa que, por exemplo, vai ter que entrar dentro do protocolo que eles atualmente fazem e que não deve nos assustar. Não deve nos assustar, porque às vezes é a única coisa que resolve na pessoa. De eletroconvulsoterapia, né, o eletrochoque. Só que atualmente é dado com anestesia, né, num ambiente cirúrgico, tem um anestesiologista do lado, a pessoa praticamente acorda sem se lembrar, né, do que aconteceu. E acorda melhor. Mas algumas não. Algumas não acordam melhor. E aí a pergunta, na verdade, que eu faço, mas é uma pergunta que a partir de agora eu faço de uma experiência dolorosa que eu tive. Por que essa pessoa que eu amo? Por que essa pessoa que eu amo não consegue se curar? Por que ela sofre tanto? Será que é por causa da espiritualidade dela que falta? E a espiritualidade talvez não seja a resposta, porque eu vou dizer alguns padres midiáticos, né? Padre Marcelo, né? Padre Fábio de Mello, depressão severa, chegou a ficar anorético, bem mirrado. E o Padre Fábio de Mello, síndrome do pânico. Eu posso dizer em sã consciência que aqueles senhores não se dedicam para a espiritualidade, né? E aí eu digo uma experiência daqui de Fortaleza. Tem um padre que... Eu falo de padre porque é a experiência que eu tenho a respeito dessas doenças. Um padre que fez o batizado da minha esposa, que quase que faz o nosso casamento, só não fez porque ele estava numa depressão, uma crise depressiva grave. Esse padre, que era um padre muito querido da comunidade. Todos os jovens amavam esse padre. Ele morreu porque a depressão dele provocou um definhamento corporal a tal ponto que o coração não aguentou. Ele que já tinha um coração abatido. Então, praticamente, eu posso dizer que ele morreu também por causa da depressão. A depressão, ela mata ou por causa do suicídio, ou porque ela faz com que alguma doença que está ali de base não dê conta do seu estado de humor espiritual depressivo, né? E aí começa a ter vários distúrbios, por exemplo, os alimentares. Eu posso dizer que a espiritualidade seria uma questão de prevenção para essas pessoas? Na maior parte dos casos, sim. Eu quero dizer isso. Na maior parte dos casos, tem muita pesquisa mostrando, né? Que quanto mais religiosidade você tiver, mais prevenção de suicídio. Até eles fizeram pesquisas em populações inteiras. Populações que eram muito católicas, que eram muito evangélicas, que participavam de uma tradição católica forte, tinham um menor índice de suicídio do que, por exemplo, uma cidade do lado que não tinha tanta religiosidade, porque participava de uma cultura moderna mais ou menos ateia, né? Então era o menor os índices de suicídio.
né? Você vê que nosso Brasil, que tem uma cultura extremamente eclética, aqui nós temos menos índice de suicídio do que em países nórdicos, por exemplo, que todo mundo fica admirado com o sistema político-econômico deles e a honestidade, né? Então, existem essas pesquisas, mas nem sempre. E aí é onde eu singularizo minha pergunta: por que nem sempre? Eu já passei por todas as explicações possíveis e imagináveis. Reencarnação, né? Obsessão, espiritualidade, tá? Mas não funcionou nessa pessoa que eu amo. O que está acontecendo com ela? E aí eu fui descobrir a resposta, por exemplo, em muitos lugares do Evangelho, né, pessoal? Em muitos lugares do Evangelho. Mas, particularmente, um livro me tocou e me chamou a atenção, que é o livro da Madre Teresa de Calcutá, que nunca foi publicado. Ela lançava cartas para um padre que era como se fosse o confessor dela. O nome do livro era Venha Ser Minha Luz, em inglês. Eu não me lembro como é que é o título em português. Venha Ser Minha Luz. Nela, Madre Teresa revelava... Madre Teresa, você deve considerar a Madre Teresa como um espírito luminoso. Essa mulher não deve ter problema, porque ela ajudou tantas pessoas na Índia. Ela criou toda uma fundação para espalhar caridade por aquele lugar onde as pessoas ficavam reclusas, né, e isoladas de certa parte da população que recebia privilégios. Madre Teresa, um primor de caridade, não podia ter nenhum problema. Pois nas cartas que ela trocava com esse padre, ela falava da profunda escuridão que ela guardava na alma. Só que dentro dessa escuridão, ela ressignificou Deus. Ela percebeu que as falas que ela tinha com Jesus eram falas que vinham da própria escuridão. O caminho de crescimento dela passou pelo abismo. E aí eu pergunto para vocês, dentro de uma cultura cristã, em que o espírito mais perfeito que já passou pela terra teve que enfrentar a cruz e chegou em momentos antes a se sentir abandonado pelo próprio Pai, suando sangue e chorando para não enfrentar aquele desafio, quem somos nós para não participar do mesmo crescimento espiritual? Eu falo de Jesus. Se Jesus, que era Jesus, teve que enfrentar o sofrimento mais atroz da carne e da traição, para conseguir, enfim, entregar-se à aceitação de que aquela era a missão dele, exemplificar para a humanidade o que era o sofrimento bom, por que com a gente seria diferente, se a gente é praticamente filho espiritual dele? A mensagem que eu quero que fique, pessoal, é a seguinte: as noites escuras fazem parte da condição humana na Terra. Independente de qual seja sua reencarnação. Independente disso. O importante é a gente seguir esse caminho de crescimento. De depois de a gente mais ou menos esvaziar o nosso eu do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de tudo aquilo que impede que eu consiga ver o outro com maior profundidade, clareza e irmandade, fraternidade. Depois de eu esvaziar esse eu que já provocou tanto sofrimento no passado, entenda que esse esvaziamento é quase de morte, mas ao terceiro dia todos nós estamos destinados a ressuscitar. Ressuscitar em Deus, mais fortes, mais leves, alados e felizes. Se eu não vou encontrar a felicidade aqui, nessa terra, agora, encarnado, tenha toda a certeza que o bom combate que você enfrentar aqui, independente da justificativa que você tenha ou do consolo que você tenha, todo o bom combate aqui, enfrentando aqui esse vale de lágrimas, se não for recompensado em algum momento da sua vida, o será no reino dos céus, que estará instalado em seu coração. E essa aquisição será para sempre. Muito obrigado, pessoal, por ter me ouvido. Eu espero que tenhamos ficado esclarecidos e eu estou às ordens.